É um cenário de... as profecias apocalípticas, elas se cumprem num cenário religioso. Isso é interessante, né? Para que haja realmente a aceitação de um decreto dominical, a Agenda 2025, que são as propostas de governo da direita conservadora para o Trump, e um dos itens dessa agenda aí é o descanso dominical. Olá, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Nós estamos vendo o progresso dos grandes acontecimentos que estão acontecendo hoje em nossos dias. Nós estamos vendo aí a era Trump. E o que tem a ver Trump com o decreto dominical? Será que realmente as coisas vão acontecer como os adventistas falam? Bem, eu quero apresentar para vocês este site. O site Project 2025. Projeto 2025. Esse aqui é um site que contém todo o projeto de lei, tá certo? Você pode entrar neste site e você vai ver todo o projeto de lei que a ala conservadora dos Estados Unidos tem planejado para implantar caso venham ganhar as eleições americanas. Trump com o decreto dominical. O que tem a ver os republicanos com o decreto dominical? Eu já assisti alguns vídeos, eu já vi alguma reportagem e de alguns projetos da extrema direita para governarem o mundo, principalmente para governar os Estados Unidos da América. Quando a gente observa essas coisas, a gente vê que as profecias estão se cumprindo. E quem vai assinar os decretos dominical, não pense você que será os comunistas, ou será os esquerdistas, ou será as pessoas que não têm nada a ver com Deus. Pelo contrário, serão os próprios religiosos, serão os próprios cristãos que vão fazer leis para que esse decreto seja assinado. Vocês aqui é um projeto para o próximo governo. E o próximo governo tem que ser um governo republicano, conservador, porque o que eles querem? Eles querem acabar com essas políticas devastadoras da esquerda. Está escrito lá na matéria, isso aqui é o site oficial deles. A gente quer acabar com o que a esquerda fez. A esquerda destruiu o nosso país. Então a gente quer agora é extrema-direita. Vocês já ouviram muito e muito falar que a lei dominical virá por um poder, né, de direita. Eu confesso para vocês que todas as minhas palestras de profecias, até hoje, até antes dessa, eu bati na esquerda. Bati muito. Tive irmãos que ficaram com raiva de mim porque eu estava dizendo que eu estava sendo político nas minhas palestras na igreja. Irmão, não estou sendo político, eu estou trazendo corrupção do evangelho apoiado por sistema político. É diferente. Só que agora eu tenho que bater na direita. Porque a irmã White falou bem assim, está lá no livro Eventos Finais, e ela falou na época dela, que o povo de Deus não deveria votar para colocar tais homens, ou seja, os homens que eram favoráveis a leis dominicais, no cargo, porque se esses homens ganhassem e lançassem leis dominicais, esses irmãos que votassem nestes, que aprovam leis dominicais, seriam culpados de seus pecados enquanto eles estiverem no cargo. Então isso era muito sério. Trump com o decreto dominical. O que tem a ver os republicanos com o decreto dominical? Eu já assisti alguns vídeos, eu já vi alguma reportagem e de alguns projetos da extrema direita para governarem o mundo, principalmente para governar os Estados Unidos da América. Quando a gente observa essas coisas, a gente vê que as profecias estão se cumprindo. E quem vai assinar os decretos dominical, não pense você que será os comunistas, ou será os esquerdistas, ou será as pessoas que não têm nada a ver com Deus. Pelo contrário, serão os próprios religiosos, serão os próprios cristãos que vão fazer leis para que esse decreto seja assinado. Agora, uma coisa que nós temos que entender também é que o Estado, nós sempre pregamos, a Igreja Adventista sempre pregou que o Estado deve ficar fora da Igreja e a Igreja fora do Estado.
Mas esses acontecimentos, todo que está acontecendo, essa revolução que começou a acontecer no mundo e também no Brasil desde 2018, quando começaram a misturar religião com a política, tudo isso ela tem um objetivo. No final de tudo isso, é para que seja assinado o decreto dominical e o Estado apoie a igreja e a igreja persiga e vai perseguir com mão de ferro, com mão perseguidora, aqueles que não quiserem obedecer aos seus decretos, os seus ensinamentos, as suas leis. Eu vou ler o que está aqui no livro Grande Conflito, nesse livro condensado, na página 251. O sábado, o grande teste de lealdade é a verdade que tem recebido o ataque especial, ao passo que a observância do falso sábado consiste no compromisso de lealdade com o poder que se opõe a Deus. A guarda do sábado verdadeiro é evidência de lealdade ao Criador. Enquanto um grupo recebe a marca da besta, o outro recebe o selo de Deus. Para isto acontecer, o Estado deve estar junto com a igreja junto com o Estado. Então haverá uma união entre o Estado e a igreja. E nós estamos vendo os projetos do Donald Trump, que para que realmente esses acontecimentos sejam colocados em prática. Assim, nos seus primeiros 180 dias de governo, a partir de janeiro de 2025, o próximo presidente coloque em prática estes projetos em favor da família, em favor de um dia sagrado, em favor da ecologia, em favor das pessoas, em favor do trabalhador. Então vamos usar vários argumentos para que esse dia seja considerado um dia sagrado. O primeiro dia da semana, o falso sábado, seja considerado o dia do Senhor, um dia sagrado. E haverá leis para que seja obedecida essas leis, para que esse dia seja realmente guardado, santificado, respeitado. Será o primeiro dia da semana, será o falso sábado. Então nós estamos vendo agora um projeto, 2025 já está em andamento desde o início do ano, que está propondo que o próximo presidente tem que ser conservador para acabar com as políticas de esquerda. E quem que eles estão apoiando? Quem, irmãos? Donald Trump. Se não for ele, vai ser um outro que eles vão apoiar. Mas Kamala Harris não pode. Biden também não pode. Vocês viram que Biden já saiu de circulação, já tirou o carro dele de campo, tem que ser Kamala Harris. Mas eles estão trabalhando com Donald Trump. E isso que é interessante. O que o projeto diz? O projeto, eles querem que o nacionalismo cristão, ou seja, pastores, que estão apoiando Donald Trump, comecem a liderar a nação. O nacionalismo cristão é isso, ele quer dominar a nação. E aqui você vê que grupos de legisladores cristãos de extrema-direita pretendem fundir a igreja e o Estado. E o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo o fim da separação entre igreja e Estado, que proíbe que crenças religiosas sejam estabelecidas por leis. Qual é o argumento deles? O argumento deles é muito interessante, irmãos. Eles dizem assim, a Constituição proíbe assassinar, a Constituição proíbe roubar, a Constituição protege o casamento. Então, eu tenho leis, eles dizem assim, nós temos leis que o Congresso estabeleceu defendendo os 6 mandamentos da tábua. Eles falam assim ainda. 6 mandamentos da lei de Deus, nós temos instituições que o próprio Congresso estabeleceu. Se legislou nas 6 tábuas, por que não pode legislar nas 4 primeiras? Olha o argumento. Por que não pode ter lei apoiando a primeira tábua e tem que ter lei apoiando a segunda? O que eles querem dizer com isso? Qual é a primeira tábua, o mandamento da primeira tábua que eles querem que o Estado estabeleça? Bom, aqui você tem uma página do G1, onde aparece ali o governador da Louisiana,
E o interessante é que essa matéria, eu vi o vídeo e eu vi o jornalista impressionado como os Estados Unidos, que é uma nação que nasceu para separar a igreja e Estado, agora está unindo a igreja e o Estado novamente, quando o governador da Louisiana criou uma lei obrigando todas as escolas a terem os 10 mandamentos. E o que eles estão pedindo, isso aí está indo para todos os 50 estados americanos, todos já estão analisando isso. E agora a nova lei é que não apenas seja exibido os 10 mandamentos, porque foi retirado pelas polícias de esquerda, não apenas seja exibido, mas seja ensinado os 10 mandamentos para os alunos das escolas. E ele vai dizer assim, sua lei é uma lei inédita, e ele fica impressionado, os Estados Unidos nunca aconteceu isso aí é uma quebra da liberdade religiosa, e eles estão avançando porque eles querem dominar o Estado, e já estão começando a pressionar o Estado. Vai ficar ainda mais interessante. Essa daqui é aquela que está sentada do lado dele lá, ó. Essa mulher aqui, está vendo ali? Ela está nesse vídeo, pode deixar o áudio aberto um pouquinho aí? Ela está dizendo aqui nesse vídeo o seguinte, a legenda está ali para você acompanhar. Não vai tocar o vídeo? Acho que o vídeo não vai tocar. Como? Tá, espera um pouquinho. Eu vou voltar lá, clica na tela para ver se esse vídeo vai tocar com você tocando aí. Passa o mouse lá, vê se ela vai... Isso, toca aí. Olha a legenda. Regulations in our nation is because the church complied. The church is supposed to direct the government. The government is not supposed to direct the church. And I'm tired of this separation of church and state junk that's not in the Constitution. Esse sistema está batendo em cima da separação igreja e Estado, chamando de lixo, e o que ela disse no início, se você não prestou atenção, é muito interessante. Ela diz assim, tudo que nós temos de mais extremo nas nossas leis, foi a igreja quem fez. Então, esse negócio de separação de igreja e Estado, isso é um lixo, ele precisa sair da Constituição. Irmãos, eles estão batendo pesado para acabar com essas políticas de esquerda. E este camarada aqui é o vice de Donald Trump, DJ Vance. Ele é um recente católico convertido. Ele se converteu agora há pouco ao catolicismo, e veja o que ele... Deixa eu ver se é aqui que eu deixei o vídeo dele. Veja, isso aqui é história, tá? Nós estamos em 8 passos. 8 passos proféticos para a lei dominical, isso já virou história. Não espere isso acontecer, isso já está acontecendo, tá bom? Então, eles já começaram a influenciar o Estado, as igrejas estão unidas em pontos comuns, né? Estão influenciando o Estado e já conseguiram leis que a igreja pediu e o Estado atendeu. Então, a imagem da besta já está formada. E você está esperando uma imagem ser formada. Irmãos, é por isso que a Ellen White diz que ao aproximar a tempestade, uma classe numerosa vai embora. Porque essa classe numerosa, ela está preocupada consigo mesmo. Ela está preocupada em o que vai comer, o que vai vestir, o que vai ter amanhã. E ela não está de olho na profecia, o tempo está passando e ela vai junto com esse mundo. A visão é só este mundo. É uma miséria o orgulho e o egoísmo, querido. Sabe por quê? Coloca eu e você somente com a visão aqui nessa terra. Eu preciso conquistar, eu preciso conseguir, eu preciso isso, eu preciso de título, eu preciso ganhar dinheiro. Isso é uma loucura. Continuando, diz o seguinte: assim, a mensagem será programada. O Senhor trabalhará por meio de instrumentos humildes que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão qualificados pela unção do Espírito, não pela instrução recebida em escolas. Sentirão um empenho de sair com zelo santo, declarando a mensagem dada por Deus. Os pecados de Babilônia serão expostos. As advertências solenes mexerão com o povo. Milhares nunca ouviram uma palavra assim. Descobrem que Babilônia é a igreja caída por causa de seus pecados, por haver rejeitado a verdade. Quando as pessoas procurarem seus mestres para perguntar, isso é verdade? Os ministros apresentam fábulas para acalmar a consciência despertada. No entanto, uma vez que muitos exigirão um claro, assim diz o Senhor, os ministros populares incitarão as multidões amantes dos prazeres a acusar e perseguir aqueles que proclamam a verdadeira mensagem.
Notem que será pessoas humildes, não será pessoas cultas, pessoas que tiveram inteligência em escola, mas pessoas que tiveram uma consagração a Deus, o batismo com o Espírito Santo, tiveram uma comunhão diária com o Senhor. Esses receberão a chuva seródia e esses proclamarão esta mensagem solene. Aqui na página 252. O clero fará esforço, quase que sobre-humano, para apagar a luz e impedir as pessoas de falar dessas questões vitais. A igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nessa obra católicos e protestantes estarão unidos. Preste atenção que aqui estará uma união entre o Estado, entre o governo e a igreja. E a igreja apelará para que o Estado use o seu poder para perseguir estas pessoas que não querem obedecer os seus ensinamentos, mas querem obedecer a Deus. À medida que o movimento em prol da oposição do domingo se tornar mais ousados, os guardadores dos mandamentos serão ameaçados com multas e prisões. Alguns receberão ofertas de posições de influência e outras recompensas para abrir mão da fé. Mas sua resposta será: mostre-nos nosso erro na palavra de Deus. Os acusadores perante os tribunais farão uma forte defesa da verdade, e alguns dos que ouvirem serão levados a tomar a decisão de guardar todos os mandamentos de Deus. Dessa maneira, a luz chegará a milhares que, de outra maneira, nada ficariam sabendo sobre estas verdades. Preste atenção que estes servos de Deus serão acusados de rebeldia, de desobediência, mas eles vão sempre perguntar: mostre-nos qual é o nosso erro, mostre na Bíblia, na palavra de Deus. Como não tem como mostrar, os líderes religiosos excitarão as multidões a acusarem essas pessoas de falsos testemunhos e também de serem causadores dos males que está acontecendo na nossa terra. A obediência a Deus será ameaçada como se fosse rebelião. Os pais tratarão os filhos com severidade. Alguns vão desertá-los e o expulsarão de casa. Todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Quando os defensores da verdade se recusarem a honrar o domingo, alguns serão presos, outros exilados, outros ainda tratados como escravos. Quando Deus retirar seu espírito da humanidade, coisas estranhas acontecerão. O coração é capaz de ser muito cruel quando o temor e o amor de Deus são removidos. Queridos, estamos muito próximos desses acontecimentos. Parece-me que o Estado já está se unindo com a igreja. A igreja já está dando a mão para o Estado. Os Estados Unidos também vai estender a sua mão ao papado. E ambos vão estar juntos. E as igrejas, todas as igrejas protestantes, juntamente com o catolicismo, vão se unir num só propósito de santificar e honrar o primeiro dia da semana e colocar esse falso sábado como se fosse o dia verdadeiro do Senhor. A era Trump está chegando, mas com certeza absoluta, esse projeto que já está feito, só falta colocar em prática para o próximo presidente que assumir. São os republicanos, né? Nós estamos vendo aí, se você for olhar alguma reportagem, quais são os projetos dos republicanos, vocês vão ver que realmente tem ali um projeto que fala sobre o dia de descanso semanal, que é o primeiro dia da semana. Queridos, não vá pensar você que quem vai perseguir o povo de Deus serão os muçulmanos, serão os comunistas, ou serão islamistas, mas na realidade serão os próprios cristãos. Eles, os próprios cristãos, vão criar leis para perseguir os verdadeiros filhos de Deus, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, muito cuidado com esses pastores que são próximos de presidente,
com esses pastores que são políticos, com esses pastores que levam político para a igreja, com esses pastores que abraçam políticos, com esses pastores que exaltam os políticos. Esses pastores, esses líderes religiosos serão os primeiros a criar leis para perseguir os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, como diz Apocalipse 14, 12 e Apocalipse capítulo 12, verso 17. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Um grande abraço, vamos nos preparar, vamos estudar mais a Bíblia, vamos estudar mais a Palavra de Deus, vamos nos segurar mais nas Escrituras, porque nela contém a vida eterna, nela contém a salvação. Que Deus te abençoe e fique na santa paz. Jesus TV Santarém, o canal da bênção, o canal da profecia, o canal da verdade.